Exercícios resolvidos de polígonos regulares. Vamos embora! Primeira questão. Temos um triângulo equilátero cuja altura é de 3 centímetros e a gente precisa encontrar o lado desse triângulo equilátero e depois o raio da circunferência inscrita e também o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Como assim, professor? Circunferência inscrita e circunferência circunscrita. A gente só viu que eu posso ter um polígono inscrito ou circunscrito na circunferência. Pois é, as questões elas trazem dessa forma. Para você não se confundir, lembra que o que está inscrito é sempre o que está dentro. Então, se eu digo que a circunferência está inscrita, é porque ela está por dentro. Significa que o polígono é circunscrito a essa circunferência. E se eu falo que a circunferência está circunscrita, é porque ela está por fora. E aí o polígono vai estar por dentro, o polígono está escrito. É a mesma coisa, é só que aí eu falo em relação à circunferência e não em relação ao polígono, tá? Mas não se confunde. Nessa primeira situação eu tenho a circunferência inscrita e nessa de baixo a circunferência está circunscrita. Vamos começar pelo lado do triângulo equilátero. Como é que eu vou achar? É só a gente lembrar que tem uma relação que fornece a altura do triângulo equilátero em função do lado. Qual é essa relação? Ela diz que a altura h é o lado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2. Assim que eu faço para encontrar a altura. A única diferença aqui é que a gente conhece a altura. Dessa forma é só trocar o h, sobra o l e a gente acha o lado desse triângulo. Vai ficar 3 igual L raiz de 3 dividido por 2. Agora é só isolar o nosso L. O 2 está dividido, todo mundo vai passar multiplicando. 2 vezes 3, 6. 6 igual a L que multiplica a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 está multiplicando o L, vai passar dividindo. Vai ficar 6 dividido para a raiz quadrada de 3 igual a L. Só que aí eu não posso deixar a raiz quadrada no denominador de uma fração. Eu preciso racionalizar. Como é que eu vou fazer isso? L é igual a 6 sobre raiz quadrada de 3. Eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor em cima e embaixo dessa fração. Por qual valor? Um valor que faça com que eu elimine a raiz que está aqui embaixo. Sempre que eu tenho uma raiz quadrada sozinha, é só multiplicar por ela mesma. Multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Vai resultar em cima 6 raiz quadrada de 3. E embaixo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 fica raiz quadrada de 9, que tirando da raiz resulta 3. Dessa forma eu posso dividir o 6 pelo 3 e resulta 2. O lado do triângulo equilátero é 2 raiz quadrada de 3 centímetros. O lado já encontramos. Como é que a gente vai encontrar agora o raio da circunferência inscrita? Lembra que sempre que a circunferência está por dentro do polígono, o raio é o nosso errinho. Pode ser também chamado de apótema, errinho ou apótema. No caso do triângulo equilátero, como que eu acho esse errinho? Ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero, lembra disso? 1/3 de h. Quem é a nossa altura? A gente conhece nesse caso a altura. A altura é 3 centímetros, então é só multiplicar 1/3 pelo 3. A gente vai encontrar o errinho. 1/3 que multiplica 3, fica 3 sobre 3, que dá 1. O raio da circunferência inscrita é 1 centímetro. E o raio da circunferência circunscrita? Quando a circunferência está por fora, o raio dela chama de errão, R maiúsculo. E no caso do triângulo equilátero, ele é dado por 2/3 da altura desse triângulo. Eu multiplico a altura por 2/3. Se a altura é 3, eu multiplico agora o 2/3 por 3. 2 vezes 3 fica 6. 6 dividido para 3 resulta 2. O raio da circunferência circunscrita resulta 2 centímetros. Primeira questão, está aqui, bem tranquilo. Agora temos a seguinte situação. Um triângulo equilátero de lado 6 raiz de 3 centímetros está inscrito numa circunferência. E a essa mesma circunferência a gente tem um quadrado que está circunscrito. O nosso objetivo é achar o lado desse quadrado.
Eu desenhei separadamente as duas situações para a gente não confundir, mas essas duas circunferências aqui, elas são a mesma. São iguais, tá? Eu só separei para não confundir, mas o quadrado ele estaria aqui por fora. Maravilha! Como é que a gente vai fazer para achar o lado desse quadrado? É só encontrar o raio do círculo, porque como é o mesmo círculo, logicamente o raio vai ser o mesmo para as duas situações. Como a gente tem o triângulo inscrito, qual que é o raio que a gente vai ter aqui? É o errão. Quando o círculo está por fora no triângulo, é o errão, que é dado por 2/3 da altura, que a gente acabou de ver isso na questão anterior. Errão igual a 2/3 da altura. O problema é que agora a gente não conhece essa altura. Agora a gente conhece o lado do triângulo. Mas é bem fácil. A altura do triângulo é só fazer o lado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2. Então é só trocar esse h por L raiz de 3 sobre 2. Ou calcula a altura separada e depois troca aqui. É a mesma coisa, né? Errão igual a 2/3 que multiplica L raiz de 3 sobre 2. Formulazinha da altura. Errão vai ser igual a 2/3 que multiplica o lado do triângulo equilátero, que é 6 raiz de 3. Troco o L por 6 raiz de 3 e isso multiplica a raiz de 3. Tem a raiz de 3 do lado do triângulo e tem a raiz de 3 que é da fórmula, tem que estar as duas ali. Dividido isso aqui por 2. 2 posso simplificar, multiplicando em cima e embaixo. Vai ficar errão igual 6 que multiplica raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, dá raiz quadrada de 9, tirando da raiz fica 3. Isso aqui dividido por 3, que é o que sobrou lá embaixo. Simplificando 3 com 3, chegamos que o errão é 6 centímetros. O raio dessa circunferência será de 6 centímetros. Automaticamente, se eu pegar o quadrado circunscrito a essa circunferência, eu sei que o raio dela é 6 centímetros, porque é a mesma circunferência. Vamos marcar esse raio aqui. Já marquei ele pra gente em vermelho. Ele vale 6 centímetros. No quadrado, o que acontece com o raio quando o quadrado está circunscrito à circunferência? O raio é metade do lado. Facilmente a gente percebe isso aqui. Se a metade do lado vale 6, qual que é o lado do quadrado? É o dobro do 6. Dessa forma, encontramos que o lado L do quadrado é de 12 centímetros. E assim acabou a nossa questão. E para finalizar, no último exemplo, precisamos encontrar a razão entre o lado de um quadrado inscrito numa circunferência de raio 4 raiz quadrada de 2 e o lado de um hexágono que também está inscrito numa circunferência de raio agora 4 centímetros. O que é razão? Razão é uma divisão. Então eu tenho que encontrar o lado do quadrado e dividir pelo lado do hexágono que está aqui. É isso que a gente tem que fazer. Para encontrar o lado do quadrado, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho o raio do círculo que está por fora do quadrado. Quando isso acontece, a gente lembra que esse raio ele mede metade da diagonal do quadrado. Eu posso escrever esse raio como sendo... primeiro, ele vai ser o nosso errão ou o nosso errinho? Vai ser o nosso errão. Em todos os polígonos, o errão é o raio quando o círculo está por fora desse polígono. Aqui a gente tem o errão. No caso do quadrado, o errão ele vai ser L raiz quadrada de 2 dividido para 2. Esse L que multiplica a raiz quadrada de 2 é a medida da diagonal do quadrado. A gente viu isso na nossa aula. Como eu pego a metade disso, porque é metade dessa diagonal, eu divido por 2. Eu conheço esse raio. Ótimo, é só trocar ele pelo valor, sobra o L que é o lado do quadrado, assim a gente acha o lado. E aí já temos a primeira informação que a gente precisa. Então vamos colocar 4 raiz quadrada de 2 igual a L raiz quadrada de 2 sobre 2. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 4 temos 8 raiz quadrada de 2 igual a L que multiplica raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 multiplicando dos dois lados pode simplificar. Chegamos que o L, o lado do quadrado, é 8. Agora só falta encontrar o lado do hexágono para fazer essa razão, essa divisão. O lado do quadrado pelo lado do hexágono.
O hexágono também está inscrito numa circunferência cujo raio é 4, então o que vai acontecer agora no hexágono? Também temos aqui o errão, porque o círculo está por fora do polígono. E no caso do hexágono, o errão é dado por quem? É dado pelo próprio lado desse hexágono. Porque eu consigo dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros que são todos iguais. Portanto, esse raio é igual ao próprio lado do hexágono. Dessa forma, se o raio é 4, é o próprio valor do lado que nós temos no hexágono. Fazendo a razão, dividindo o lado do quadrado pelo lado do hexágono, é 8 dividido para 4, que resulta 2. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de curtir o vídeo, clique em gostei aqui embaixo, comente e também inscreva-se no canal para acompanhar todas as nossas novidades. Até a próxima, valeu!